vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte. Hoje nós temos a honra de receber novamente a nossa irmã palestrante, Patrícia Lins, já é veterana aqui na Casa da Fraternidade. Ela é oradora espírita, escritora espírita, idealizadora do canal no YouTube Lições de Amor, então está lá para vocês acessarem. Colaboradora do GPEC, que é o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Fica lá na Avenida Euclides da Cunha, na Graça, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Então, seja bem-vinda. Hoje ela vai falar sobre a reencarnação, uma nova oportunidade, e que Deus a abençoe nesta tarde. E eu acredito que teremos uma tarde bastante luminosa, uma tarde de aprendizado para nossas reflexões. Nesse momento, eu peço a todos que se aquietem nos seus assentos, elevem seus pensamentos, seus sentimentos para o alto, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva com suas vibrações de amor e bondade, que a espiritualidade de luz envolva a nossa irmã Patrícia Lins nesta tarde, que a sua fala venha trazer um conforto para nós, espíritas, e os que estão nos assistindo, que porventura não sejam também. Neste momento, Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la com toda a correção, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje o pão transubstancial que está além da matéria,
a comida que não perece, o alimento para o espírito, porque o pão para o corpo iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Essa é a oração ecumênica de Jesus. Pois não, Patrícia, fique à vontade. A partir desse momento, você é a comandante da aeronave. Pode pegar o seu manche aí e navegar na sua aerovia. Eu vou ficar aqui na coxia, viu, dando um suporte, se necessário. E que Deus a ilumine nesta tarde. Com licença. Muito obrigada, William. Obrigada a todos. Muito boa tarde, gente. Então, que Jesus nos inspire e nos ilumine nessas reflexões dessa tarde. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui por essa transmissão ao vivo, né, da Casa de Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte. Agradeço ao convite merecido da casa, as boas-vindas de William, para falar de um tema tão especial para nós, espíritas, cristãos, né, acima de tudo, a reencarnação como uma nova oportunidade. É interessante como nós celebramos o nascimento. Estamos nos aproximando, inclusive, da data quando nos acostumamos a festejar o nascimento do menino Jesus, em que nós nos reunimos normalmente com os nossos familiares ao redor da mesa para confraternizar, para reviver, alimentar os nossos vínculos, os nossos laços de amor, contar histórias, dar risadas. Tem sempre aqueles pequenos conflitos, né, naturais, dos pequenos excessos que sempre surgem, porque quando a gente junta pessoas, geralmente aparecem algumas rusgas, alguns pequenos desentendimentos, né, às vezes por conta da forma como a gente se expressa, né, ou por algum problema do momento, mas todos nós sempre comemoramos um nascimento, o retorno do espírito ao mundo corporal. E conosco, certamente não foi diferente. Às vezes o nascimento ou o renascimento na carne, ele não ocorre de uma maneira tranquila, né? Às vezes a gente não tem esses festejos das pessoas que aguardam ansiosamente pela nossa chegada, pela nossa presença. Nem todos nós tivemos o privilégio de uma família feliz, unida, estável, equilibrada. Às vezes fomos visitados com experiência, inclusive da orfandade, com dificuldades, desde os primeiros tempos. Mas, independente da circunstância, quando nós viemos ao mundo, uma coisa é certa: o nosso planejamento reencarnatório sempre é muito criterioso. Nem sempre ricamente elaborado, porque há certos tipos de reencarnação, entre aspas, compulsórias, que têm um regime mais automático, em que funciona de uma forma inalienável a lei de ação e reação, e que por vezes são experiências expiatórias, provacionais, a que todos nós estamos submetidos. Mas genericamente falando, a reencarnação sempre tem um planejamento adrede feito, para que a gente possa identificar os elementos importantes que componham o nosso corpo, o nosso instrumento de lutas, para que a gente defina os principais gêneros de provas que haveremos de enfrentar, para que selecionemos aqueles que formarão a nossa constelação familiar e que, portanto, teremos que conviver mais proximamente e os acontecimentos mais relevantes. Todo o resto está sob o cargo do nosso livre-arbítrio, mas sempre sob o palio de Deus, que dirige os nossos destinos, que está em tudo onde nós temos na criação,
que nele nós nos movemos, respiramos e estamos sempre progredindo sob o seu influxo. Às vezes somos nós que permanecemos esquecidos dele. Às vezes somos nós que deliberadamente viramos as costas e tergiversamos em relação a seguir ou não a lei de amor. Mas Deus é e o é eternamente, e sempre aguarda que nós possamos atender os seus chamados, sobretudo perante as novas oportunidades. A reencarnação é uma bênção. Sem ela, não mais justiça divina. Sem ela, não misericórdia, não piedade, não perdão às ofensas. Sem ela, não teríamos grandes chances de progredir moralmente, intelectualmente. Sem ela, talvez a recapitulação dos nossos equívocos, dos nossos desacertos, seria muitas vezes mais difícil. E a reencarnação é uma nova oportunidade de quê? Nova oportunidade de aprendizados, nova oportunidade de caminhos, nova oportunidade de reforçar os vínculos que a gente já estabeleceu, porque um dos enganos é pensar que a reencarnação desconstrói os laços verdadeiros. Em O Livro dos Espíritos, os imortais são muito claros ao responder a Kardec que a reencarnação reforça os laços de amor. Porque hoje, se eu venho como filha, né, de um espírito, na próxima reencarnação posso vir eu como sua mãe, né, numa outra como seu esposo, né, numa outra com outra relação. E as diferentes posições sociais que a gente manifesta, que a gente exerce, acabam fazendo com que esse vínculo fique mais estreito, porque a gente vai amando de acordo com perspectivas muito diferentes. E isso vai promovendo essa sublimação desse amor e esse reforço. A reencarnação também é uma nova oportunidade de eu revisar os meus pendores, as minhas inclinações, para que eu me abra num contexto diferente, num país diferente, numa cultura diferente, numa situação familiar diferente, possa trabalhar os meus conflitos, os meus preconceitos, aquelas ideias que por vezes estão bastante amalgamadas, bastante solidificadas, e a reencarnação inevitavelmente vai nos tornando, ou pelo menos a isso nos convida, a sermos mais maleáveis, né? Então, quando Kardec, no capítulo de número 13, vai apresentar vai estruturar algumas mensagens das instruções dos espíritos, em especial no item 17, tem uma instrução que está assinada pelo espírito Michel. E uma das coisas que ele vai dizer é que quando esta doutrina, a doutrina espírita, for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí concórdia, paz e amor. Não que haja um privilégio de sermos cristãos, de sermos espíritas, por termos um entendimento maior do que a da média das pessoas ou a da maioria das pessoas, e isso se torne para nós uma prerrogativa. Mas à medida em que a gente estuda sinceramente, dedicadamente o Evangelho de Jesus, dogmas, né, não no sentido pejorativo do termo, mas as leis da vida acabam sendo desmistificadas para nós. Por exemplo, reencarnação não foi um tema trazido primariamente pelo Espiritismo. Jesus já falava disso quando ele vai falar sobre João Batista, né, sobre o fato de renascer, né, pela água, o diálogo que ele entretece com Nicodemos, o fato dele comparar o templo de Jerusalém que seria derruído e que ele o restabeleceria em 3 dias, e os judeus acharem que ele estava falando digamos assim, da reelaboração ou da reconstrução do templo físico. E, na verdade, ele falava do seu próprio processo de paixão e mais tarde de ressurreição.
Paulo, depois de Jesus, nas suas epístolas, que também vai falar sobre as suas experiências espirituais, ele que era um extraordinário médium, que vai falar, apresentar, talvez por primeira vez, né, de uma forma bem vanguardista, as noções de corpo espiritual, que mais tarde seriam desenvolvidas na própria doutrina espírita, na literatura mediúnica do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então a reencarnação é muito antiga, né? Já povoa, né, o nosso saber, inclusive filosófico. Porque na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai inserir o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E já na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica Grega, a gente tem, principalmente por conta de Sócrates, essa concepção da alma, do daimon, que seria o gênio que guiaria os nossos destinos durante essa experiência do corpo. Na Apologia de Sócrates, quando ele é preso, incriminado por corromper a juventude, por incitar a juventude a um diálogo, né? Uma manifestação dialógica de buscar o conhecimento, o autoconhecimento, através do processo da maêutica, a técnica socrática, do parto das ideias. Alguém que chegava com uma pergunta para Sócrates, saía com pelo menos mais 10 indagações propostas para que a própria pessoa que pergunta conseguisse entretecer o seu caminho de busca pela verdade. Então, acusado de corromper a juventude por isso, acusado de blasfemar, digamos assim, contra os deuses, né, da sua sociedade da época. Ele é preso, condenado à morte, né, e morre com uma consciência tranquila, edificada, dizendo que é muito melhor ter sido punido injustamente, porque numa outra vida ele conseguiria viver a vida de um justo, porque não contrariou nenhum dos seus valores. Ora bem, essa concepção, né, de que a vida não se limita a essa existência material, não é a única forma, mas é uma forma muito poderosa da gente guiar a nossa atual existência com ética, com serenidade, com valor, com proveito. Por que eu estou dizendo que não é a única forma? Porque entre ateus, nós também observamos, ou materialistas confessos, nós também observamos pessoas idôneas, honestas, que vivem, ainda que essa, segundo a concepção deles, seja a única vida, de um modo reto, né? Mas é lógico que a reencarnação é para nós uma bênção e nos ajuda para que possamos fazer reinar nessa experiência a concórdia, a paz e o amor, porque a gente entende a solidariedade das nossas reencarnações, a continuidade da existência e que no fundo a gente não engana ninguém, a não ser a nós mesmos. E tem uma obra de Joana de Ângeles, Espírito, psicografia de Divaldo Franco, que se chama Atitudes Renovadas, em que ela vai falar sobre a bênção da reencarnação, né? E aí ela coloca alguns poderosos nomes da filosofia, como por exemplo, ela cita Hegel, né? Que o indivíduo, segundo a sua concepção, seria a amostra de uma totalidade que o ultrapassa e o atravessa, e ao mesmo tempo o indivíduo no próprio sistema se realiza. Então ele achava que a individualidade era parte de algo maior, de um sistema previamente feito, né? Que não estava totalmente construído, acabado, mas em processo. E a individualidade dentro desse sistema, né, o indivíduo é entendido a partir desse sistema do qual faz parte, o que lembra um pouco a ideia do ser social. Ou seja, eu, espírito imortal, sou várias, fui várias e vários. Hoje estou individualizada como Patrícia. Então, o contexto do qual eu faço parte tem uma poderosa influência sobre esta existência e eu também exerço poderosa influência sobre o meio, né? Kierkegaard
mais tarde, né, que trouxe a ideia da singularidade do indivíduo, que não era possível reduzir o indivíduo como uma mera parte do sistema. O indivíduo era mais que isso, havia um sentido individual na própria individualidade. Então, ele já pensa de um modo mais amplo, talvez até mais voltado para o ser imortal que nós somos. Somos uma individualidade, ainda que façamos parte de um sistema, mas deixamos a nossa marca no mundo, por assim dizer, né? Porque o ser humano é um animal pensante, um animal que tem consciência, que consegue analisar, né, aquilo que interfere sobre a sua manifestação, que pode dar aso às suas paixões ou exercer controle sobre elas, né? Como os imortais elucidam a Kardec na questão 908 de O Livro dos Espíritos. Mas que pelas suas multifárias reencarnações, principalmente no trânsito das experiências mais primárias, conserva também esses pendores, esses hábitos, essas tendências, que a muito custo aprende a trabalhar. Então, Joana se apropria desses conceitos, dessas visões, para dizer que nós, perante cada oportunidade da reencarnação, estamos diante da proposta de renovar os nossos hábitos, de desenvolver hábitos novos, de deixar hábitos que hoje não fazem mais sentido para nós ou não são relevantes para trás. Porque os hábitos constituem espécies de fenômenos tanto psicológicos quanto sociológicos, em favor ou contra, que depõem contra a saúde integral e o progresso moral do indivíduo. Quantos hábitos perniciosos hoje na sociedade atual? Hábitos que têm nos deixado literalmente doentes, né? O grande consumo de informações aceleradas, o uso abusivo de redes sociais, de entorpecentes, medicamentos psiquiátricos sem receita médica, sem fazer parte de um tratamento sistematizado. Dorme-se muito na terra, como diz Joana de Ângeles, que também não deixa de ser um hábito. Lógico que a gente tem que descansar o corpo, até para que a gente possa ter disposição para as lutas do dia a dia, mas a crítica que ela faz é que dorme-se por tudo. Dorme-se por tédio, dorme-se por preguiça, dorme-se por sono e por cansaço, dorme-se por tristeza, dorme-se porque dorme-se, né? Só para citar um exemplo. Então, a reencarnação é um conjunto de possibilidades que coloca para a gente um tempo marcado, que não é exatamente um tempo fixo, inegociável, mas a gente tem um tempo para que a gente possa utilizá-lo da maneira mais apropriada que nos pareça. Normalmente não sabemos quando. Nós seremos chamados de volta para casa. E enquanto isso, né, numa linguagem de futebol, a bola tá rolando no campo, né? O relógio está correndo. E a gente pode escolher de acordo com as conquistas morais que a gente já tem, com as ambições que a gente coloca, porque como dizia Jesus, onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E quantas vezes a gente malbarata esse recurso precioso do tempo em expedientes que não nos causam felicidade, justamente por conta da gente nutrir esse estado ansioso, temendo não aproveitar o tempo da forma mais devida. Ou seja, a gente corre por medo de não aproveitar devidamente o tempo, e é justamente por correr que a gente deixa de aproveitá-lo devidamente. Joana, nas suas mensagens, sempre faz essa apologia à serenidade, à calma. Se a gente tem uma quantidade imensa de tarefas por fazer, ordená-las e fazer uma de cada vez, para e passo, um passo de cada vez, né? Porque é assim que a nossa vida multimilenária funciona. A vida do espírito é imortal. Teve um início e não terá um fim. E é dividida em pequenos fascículos que a gente vivencia com essas experiências ora terrestre. Amanhã, talvez, em outro planeta, em outro orbe, que esteja mais apropriado com as experiências que a gente precisa desenvolver. Mas sempre é uma oportunidade.
uma oportunidade de aurir sabedoria. A gente sempre ganha reencarnado, independente das circunstâncias. E quantas vezes a gente ouve, tanto no exercício profissional, quanto até no meio espírita, assim de gente, desejando afirmar a vida apenas sob certas circunstâncias. Eu aceito a vida que tenho, sou feliz, desde que eu me realize no casamento, desde que os meus filhos se formem, desde que eles escolham os parceiros ou as parceiras que eu aprove, desde que eu não consiga ser frustrada, que eu não receba negações dos meus pedidos, desde que eu trabalhe com o que eu quero, desde que as minhas ideias sejam aceitas, desde que eu conviva com pessoas que me sejam afins. Não é isso. O processo reencarnatório definitivamente não é confortável. Em nenhum momento o parto já começa como um grande sacrifício para a mãe, para o bebê, para os médicos, que talvez eles estejam mais habituados, né? Aquilo como uma rotina profissional. Eu imagino, né, que deve ser uma mistura de grave responsabilidade, também um grande prazer, também um momento de tensão, talvez. Mas, para nós que viemos, principalmente, a reencarnação não é nada tranquilo. É desafio atrás de desafio. Lógico que a gente passa por experiências alegres e felizes, assim também como a gente necessariamente passará por vicissitudes, independente do tipo, do grau, né, e da área em que essas vicissitudes vão acontecer. Porque na linguagem bíblica são as tentações previstas, né, as tentações, inclusive no Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou não diz, Pai, livrai-nos da tentação. Diz, livrai-nos de cair na tentação. Porque as tentações são os aguilhões, são os elementos que nos propelem para frente, que nos fazem sair da zona de conforto. A dor é pedagógica. A filosofia da dor é algo interessantíssimo. Não como martírio, castigo, punição, mas como a nos ensinar que essas experiências dolorosas têm muito de enriquecimento para o nosso processo evolutivo. Então, nosso estágio aqui na Terra, durante a vilegiatura carnal, imersos no corpo físico, é uma oportunidade especialíssima para o nosso crescimento espiritual. Ah, mas podia ser melhor. Podia não. Deus não erra. A experiência que nós temos é a melhor que nós poderíamos ter. Acredite. A grande questão que talvez nos impeça de ver isso com mais clareza é que a gente não tem um autoconhecimento tão avançado a ponto de muitas vezes ter plena ciência de quais são as nossas necessidades espirituais. Uma coisa é desejo, a outra coisa são necessidades espirituais. Deus concede sempre as melhores condições para atender às nossas necessidades espirituais. Nem sempre as condições que nós mereceríamos. Às vezes nós mereceríamos muito menos. Tem uma questão de O Livro dos Espíritos, deve estar entre as questões 201, 210 mais ou menos, em que Kardec vai falar, né, vai perguntar, e os imortais vão dizer que um espírito, digamos assim, que ainda é um tanto quanto renitente no mal, né, resistente à mudança, pode pedir pais bons, no sentido de pais amorosos, caridosos, acolhedores, e que Deus quase sempre aquece a esse pedido. Não há exatamente afinidade ou sintonia. E aí os imortais vão dizer, essas maternidades ou paternidades mais difíceis, elas são sempre uma prova para os pais. Então, não é que o espírito reencarnante mereça exatamente aqueles pais acolhedores e cuidadosos, mas precisa.
para que através do amor ele consiga desenvolver uma outra linguagem. Imagine um espírito extremamente belicoso, beligerante, né? Moldado nas guerras, nas batalhas. Estou falando literalmente, né? De ir para campo de batalha. Às vezes reencarnou sucessivamente como general, em posições de comando, né? Então vem com toda aquela energia, digamos assim, da briga, da violência, de chamar para a mão, né? Como a gente fala no popular. E para quebrantar, nasce num lar, vamos pensar, de pais extremamente pacíficos, amorosos, tranquilos, serenos, aquelas pessoas assim, sabe? Que transmitem aquela energia da doçura, da afabilidade, da paz. Mas meu filho é tão diferente de mim, agitado, né? Briga por tudo, só se mete em confusão, tumultuado, e nós somos tão tranquilos. Puxou a quem? A ele mesmo. Mas precisa de uma família desse modo, para que possa aprender uma outra linguagem, para que ele possa aprender não teoricamente, na prática, na vivência. Essa é a sabedoria da reencarnação. A espiritualidade superior, ela é tão sábia que ela organiza num círculo social estreito, como um lar, né? Às vezes composto apenas de 3 ou de 2, né? E ali coloca nas vestes de um bebê fofinho, delicado, né? Parecendo um anjinho puro. Às vezes reencarnado, este espírito, cheio de empáfia, né, de assertividade, de combate. Para quê? Para que a gente aprenda a se afeiçoar por aquela máscara carnal, digamos assim, da docilidade, da vulnerabilidade. Porque imagine que a gente recebesse já o general, todo trajado com seu fardamento, cheio de condecorações como filho, e pegasse no colo, nem ia ter nem jeito para fazer isso. Então a espiritualidade superior é extremamente sábia, por colocar no berço doméstico, no berço do lar, essa, entre aspas, né, muitas aspas, página em branco, para que a gente possa reescrever uma história. E a depender de como a gente reescreve, nós podemos avançar muito, né? Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai escrever que a vida material é uma prova que nos cumpre sofrer repetidamente, até que hajamos, né, atingido a absoluta perfeição moral, segundo a lei de progresso. Vamos reencarnando bastas vezes, depurando o espírito imortal que nós somos, ou, para buscar uma linguagem evangélica, como Jesus conta na parábola do festim de bodas, ou parábola das núpcias, para que a gente vá tecendo a nossa veste nupcial. Lembra da parábola? Que um rei vai comemorar as bodas do seu filho. Tudo pronto. Manda os servos chamarem os convidados. E os convidados deram de ombros. Estou muito ocupado. Vou para o campo. Vou para o meu trabalho. Uma festa real. E então o rei mantém a festa e pede que os servos vão nas encruzilhadas, pelos caminhos, chamar quem tivesse disponível. E efetivamente eles assim o fazem. Então o rei, ao chegar no salão, com todos aqueles convidados que foram chamados de última hora, observa um em específico que não estava com a veste nupcial. E pergunta: onde está a veste? O homem fica assustado, sem ter o que dizer, perdeu as palavras, né? Não falou nada. E o rei pede que o prendam, exige, né, que o prendam, atem mãos e pés e o levem às trevas exteriores, onde haverá fogo e ranger de dentes. E aí a gente fica ouvindo essa parábola e fica meio assustado. Que incongruência, né? Que rei
Hoje a gente diria no popular, né? Esse rei está com uma labilidade emocional, né? Parece que uma hora tá de bom humor, outra hora tá de mau humor. Ele simplesmente abre a festa para todo mundo e exige do convidado a veste específica. Jesus não estava falando de casamento. Ele utilizava a figura do casamento para falar de uma outra coisa, para falar da comunhão, do ser espiritual para com Deus, para falar do nosso processo evolutivo, para falar das perspectivas de crescimento de ordem moral, a necessidade do trabalho, do preparo. A cada reencarnação, uma nova oportunidade do espírito trajar-se, não de aparências exteriores, mas de virtudes, de valores, para que, quando nós compareçamos à festa, ao banquete, né, proposto pelo rei, nós estejamos prontos, adequadamente prontos. Então isso muda toda a perspectiva, né, até da competitividade que a gente observa hoje na nossa sociedade contemporânea. Que às vezes a gente tem a impressão de que a gente está correndo uma maratona, é um contra o outro. Às vezes dentro de relacionamentos amorosos, de casamentos. Essa competitividade absurda, que eu tenho que ganhar mais do que o meu cônjuge, tenho que trabalhar mais do que ele, estar mais ocupado do que ele, né? Às vezes até de modo inconsciente ou consciente mesmo, batendo metas, como se fosse uma empresa doméstica, né? São tempos estranhos, mas é importante a gente observar que, segundo essa concepção de Jesus, o que ele está contando para a gente também, né? Penso particularmente através dessa parábola. O lugar de todo mundo está garantido. Não precisa correr, não. Né? Não precisa correr, não, no sentido de não precisa passar por cima de ninguém, não. Né? Atropelar ninguém, não. Colocar iscas para o companheiro do lado que moureja com você, né? Escorregar e perder o lugar, ficar lá atrás se você tomar uma dianteira. Precisa de nada disso. O lugar de todo mundo já está prontinho aqui na mesa, no meu banquete, né, com o Pai. Eu só preciso, estou esperando que vocês se preparem. E como é que a gente se prepara? Reencarnando. Mas não é só reencarnar, né? É aquela ideia de renascer pela água e pelo espírito. Renascer pela água é um processo automático, planejado, mas é só retornar à carne. Né? Não é, entenda bem, eu estou falando é só, não estou querendo simplificar a coisa no sentido de dizer que é algo banal, pequeno. Estou dizendo que já é uma condição básica, né, da nossa existência enquanto espíritos imortais. O nosso corpo tem validade. O que é de ordem material é perecível. Então a gente vai precisar interromper esse fascículo para começar outro, como num livro, que a gente termina a leitura numa página e passa para outra. Não é por isso que é banal, né? É um milagre. Porém, tem uma parte que é trabalho nosso, que é renascer pelo Espírito. E o que seria renascer pelo Espírito? A gente pode renascer quantas vezes pelo Espírito, depois de ter renascido pela água ou pela carne? Tipo, reencarnei, estou Patrícia. Quantas vezes eu posso renascer pelo Espírito? Infinitas. A cada momento em que eu realinho a minha trajetória, em que eu reajusto uma conduta, aprumo de novo a minha vida conforme a lei de amor, renasço pelo Espírito. A cada ilusão que se desfaz, a cada concepção nova que eu desenvolvo, cada projeto, cada ambição, incluindo as ambições da vida material, eu posso renascer pelo Espírito. A cada vinculação e desvinculação, a cada processo de luto, a cada fase, a cada grande momento da minha existência, eu posso renascer pelo Espírito. E aí, talvez para ilustrar,
dois exemplos me vêm à lembrança, né, que são largamente conhecidos de todos nós, que mostram para a gente de uma forma bem enfática esse renascer pelo Espírito. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e Paulo de Tarso. Os dois numa mesma reencarnação, nova oportunidade de realinhar condutas. Eles que já vinham certamente bem experimentados. Paulo é fora de questionamento de que era um vaso preparado. Madalena, idem. Idem. A gente observa os dois no início da vida, uma vida um tanto quanto tumultuada, perdidos de si mesmos. Mas a partir de um determinado momento, o encontro particular deles com Rabi da Galileia mudou completamente as existências dos dois. Madalena decide abandonar a vida de mimos, de prestígio, de luxúria, de posses materiais. Deixa tudo para trás para viver uma vida simples, para seguir aquele que mostrou para ela uma face do amor desconhecida e da qual ela era profundamente sedenta. Paulo de Tarso também larga todo o seu prestígio, as honras, os cargos e as perspectivas de projeção. Larga as suas concepções religiosas arraigadas para seguir a proposta do Evangelho. Os dois se tornam poderosos evangelizadores. Maria de Magdala, segundo nos narra o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vai ser evangelizadora dos leprosos, vindos da Idumeia em direção a Dalmanuta. Recebe-os todos como filhos do Calvário, filhos do seu coração. Ela que nunca foi mãe. Paulo também. Nunca foi pai. Mas acolhe todas as lavadeiras, os pescadores, os velhinhos, as crianças, os jovens, né? Jovens como Timóteo, jovens como Marcos, como pai desses filhos do Calvário. E ensina para todos eles, e não apenas para pessoas, mas ensina para igrejas, através das epístolas que escreve, né, e que nos chegam até hoje, como podemos transformar a nossa reencarnação numa nova oportunidade, por nós mesmos. Os dois, Maria Madalena, Paulo de Tarso, enfrentaram preconceito, incompreensão, solidão e abandono. Mas Jesus sempre esteve com eles, porque eles deram espaço para Jesus crescer no coração deles. E foi isso que os tornou tão grandiosos, tão poderosos e os fizeram renascer pelo Espírito. Madalena, embora o nosso grande amor, né, pelos apóstolos, mas os apóstolos foram homens do seu tempo. Tinham certas atitudes preconceituosas e até misóginas em relação às mulheres. Não quiseram que depois da ressurreição do Cristo, Madalena fosse incorporada a esse círculo apostólico. E Madalena precisou seguir sozinha. Na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ele vai dizer que no final da vida dela, ela decide se dirigir a Éfeso, mas não consegue completar a viagem. Morre no meio do caminho e é recebida de braços abertos pelo Cristo, que enaltece a sua abnegação, o seu devotamento, o seu profundo amor, que já havia coberto a multidão desses pecados que ela havia cometido. Paulo de Tarso também viaja, né? Ele leva o evangelho daquelas cercanias do Oriente, da Ásia, e expande para fora, chegando à Espanha, chegando a Roma, e acaba brutalmente assassinado. Entretanto,
Jesus, também do mundo espiritual, o recebe os dois, como grandes vencedores, né? E esses exemplos, eles são muito emocionantes, para perceber que nós, guardadas as devidas proporções, também temos plenas condições de realinhar a nossa marcha. Independente do que aconteceu, de quanto tempo faz, de quanto tempo nos resta, da gravidade, nós sempre teremos a oportunidade de seguir adiante e de fazer diferente. Tem uma mensagem de Percheron, assistido por Pascal, na Revista Espírita de 1864, de fevereiro, quando ele vai falar sobre a necessidade da reencarnação. E nessa mensagem ele vai dizer o seguinte: Deus quis que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo com o qual se identifica, a ponto de ter a ilusão e de tomá-lo por si mesmo quando não passa de sua prisão passageira. É interessante essa primeira parte, né? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, o espírito imortal, tendo capacidades infinitas, é interessante a gente limitar numa experiência corpórea, a fim de que o espírito aprenda a se desenvolver com pequenos desafios. É como um game, né? Um joguinho de computador, em que a gente tem várias fases, e aí nós estamos dirigindo um avatar, né? Então tem um bonequinho, pense aí, né? Pode ser Mário, pode ser Joana, pode ser um príncipe, uma princesa, a depender do que for, né? Um bonequinho, e nós somos a mente desse bonequinho. Se a gente coloca para chutar, ele chuta, para ir para frente ele vai, para pular ele pula e assim por diante, né? Como nós, mente e corpo, dando comandos no nosso corpo para que a gente possa ter essas experiências. Durante o game tem um objetivo. O bonequinho tem que, sei lá, montar uma cidade, conquistar alguma coisa, assassinar os bandidos, prender. O jogo sempre tem um objetivo, um pretexto. E nós também. O nosso pretexto, o nosso principal objetivo, nossa missão é progredir. Progredir em moralidade. Sairmos daqui mais humanos, melhores do que entramos. E para alcançar o objetivo, né, entre nós e o nosso objetivo, tem os percalços, as vicissitudes, as dificuldades. Então os joguinhos também estão cheios disso, né? Tem que atravessar uma ponte com um monte de jacaré embaixo, né? Tem que atravessar por um lugar em que vão ter pessoas tentando atirar na gente ou nos jogando bombas, caem umas coisas do céu e a gente tem que desviar, vem gente para lutar e a gente tem que enfrentar, né? Com a nossa vida é algo muito semelhante, mas as piores batalhas não são nem do meio. O ambiente pode ser bastante hostil, né? Tanto em relação a apresentar essas dificuldades, quanto em relação a nos desestimular para chegar ao objetivo. Mas as maiores batalhas que a gente precisa enfrentar, as maiores vicissitudes, são de fato as internas. Aquelas que a gente passa no nosso palco íntimo e que não tem espectador para ver. Essas são as mais difíceis, porque somos nós para conosco, com as nossas próprias dificuldades. Mas são dessas necessidades, dessas vicissitudes enfrentadas, vai dizer o Espírito, que isso nos faz sentir o sofrimento e compreender a compaixão que devemos ter por nossos irmãos na mesma posição. Olha que coisa interessante. Ou seja, o objetivo de passar pelas dificuldades é entender que todo mundo passa pelas dificuldades. E que assim como a gente gostaria de ser compreendido, amparado, acolhido, atendido, que a gente também acolha, ampare, escute e se apiede dos nossos irmãos. E assim a gente vai vivendo a lei de amor. A gente vai desenvolvendo a compaixão. A gente vai crescendo em moralidade. Então, as oportunidades da vida são pretextos para isso, né? O irmão em condição de rua que eu encontro no meu caminho,
é um pretexto de conexão com o Pai Celestial. A pessoa difícil com quem eu convivo, que me tira do sério, é um pretexto para que eu possa exercitar a paciência. O amigo que me trai, que trai a as minhas boas intenções, a minha confiança, é um pretexto para o perdão. A enfermidade pela qual eu passo é um pretexto para que eu possa entender que esse corpo que me foi concedido por empréstimo de Deus precisa ser cuidado. E assim, todas essas necessidades vão nos mostrando. Essa nova oportunidade que você tem reencarnada, você pode dar o proveito que você puder. Alguns de nós daremos o proveito de 10% e perderemos, digamos assim, né? Deixaremos de aproveitar 90% das oportunidades. Outros renderemos mais, 30%, outros 60%, outros 90%, outros 100%. E nem sempre essa porcentagem, ela pode ser definida sempre com a mesma porcentagem, desde o início até o fim. Às vezes a gente começa a render pouco e a partir de um determinado momento, né, acontecem certos eventos na nossa vida que a gente olha, vai ficando mais esperto, mais astuto e passa a render mais. Ah, essa oportunidade aqui que me bate à porta para que eu possa fazer a caridade material e moral, não perco mais, porque já tive uma assim, perdi e me arrependi. E a gente vai começar a dar mais proveito, estarmos mais inteiros na vida, aceitando a vida sob qualquer circunstância. Então, aquelas pessoas que eu falei no início, que não aceitam a vida sob circunstâncias que lhe pareçam desfavoráveis, não estão tendo muito proveito da existência. Porque tem várias lições que estão sendo descartadas, como no game, né? Tem alguns jogos que aí tem umas moedinhas, né? Ou qualquer outra coisa que cai assim em cima do bonequinho, e aí a gente tem que ficar embaixo para poder resgatar aqueles bônus, né? Que vão surgindo no game. Assim também ocorre com as nossas oportunidades iluminativas. Ó, tem uma proposta aqui de trabalho. É um parente difícil, mas se você suportar, vai ganhar vários bônus que vão te permitir avançar em moralidade. Vai querer ou vai deixar passar? Né? Então, fazendo assim só uma analogia informal, digamos assim, para que a gente possa entender melhor essas propostas, meus amigos. E já caminhando para o final, aproveitando, né, essa nossa lembrança de Jesus, eu gostaria de trazer aqui um trechinho do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5º de Mateus, versículos 46 a 48, em que Jesus vai dizer assim: Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse trecho do Sermão da Montanha lembra a nossa perfectibilidade. Somos perfectíveis, temos potencial para transformar em ato, o que significa aquilo que a gente virá a ser, realizaremos com base no próprio esforço pessoal. E cabe, portanto, a nós empreendermos esses esforços para aproveitarmos essas oportunidades e para que a gente também possa fazer brilhar a nossa luz, inspirados pelo palio divino, que sempre nos dirige e nos governa. Então, que Deus nos abençoe a todos, nos envolva com sua santa e divina paz e que a gente aproveite essa oportunidade que estamos tendo. Muito obrigada. Que assim seja, Patrícia. Obrigado, nós aqui agradecemos por essa mensagem que você trouxe hoje e que possamos refletir sobre o tema, que é muito importante. Então, a Casa da Fraternidade agradece a você mais uma vez por esse tempo que você esteve aqui conosco e esperamos mais vezes. Como sempre, você está sempre pronta
e nós rogamos ao Mestre Jesus que sempre lhe dê saúde para que você possa estar sempre conosco e com outros também, nesse centro da Cafra, né? E outros também onde você trabalha. Agradecemos a todas as pessoas que assistiram essa palestra e possamos refletir, voltarmos aos nossos lares bastante satisfeitos com as mensagens dessa tarde. Nesse momento, Patrícia, não tem pergunta nenhuma e nós vamos passar para a nossa segunda parte, que será o passe virtual. Dá licença. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.